gosto de fazer essa analogia para vocês, que somos o único ser da natureza que fala. Somos os únicos. Isso já é, por si só, um grande poder. Quando a gente se dá conta disso, é verdade. Se a gente for olhar para a natureza, todos os animais que existem não falam. Apenas o papagaio fala e ele repete o que a gente fala. Inclusive, se a gente falar um palavrão, ele vai repetir, como tem muitos vídeos engraçados na internet. Tudo que a gente fala, no máximo que vai acontecer é ele reproduzir algumas palavras e ele também tem um limite para isso. Mas é da nossa natureza o único ser que existe na face da Terra de falar, de ter esse poder, somos nós. E o poder que a gente tem, por si só, ele já é grandioso por a gente falar. E eu sempre trago essa analogia para vocês, que se a gente for parar para pensar, o que faz a gente abrir caminhos para conflitos, não só nas nossas relações, mas para a nossa vida, é a palavra, e uma prova disso são os nossos animaizinhos de estimação, né? Se os nossos pets falassem, eles falariam, reclamariam da gente, a gente sabe. Todos nós, todo mundo que já teve ou tem um pet em casa, sabe que quando a gente chega em casa, ele está reclamando, ele reclama, a gente consegue visualizar pela forma que ele nos trata, o olhar, pela forma como se afasta. Tem várias formas que a gente consegue entender. Isso, ficou chateado, porque eu fiquei muito tempo fora, não gostou, não quer. Eles se comunicam de outras formas, porque se eles falassem, eles reclamariam que a gente ficou muito tempo fora, que a gente se ausentou, que a gente não está dando atenção, que a gente falou alto demais, que a gente está acordando. Eles falariam e já geraria ainda mais conflitos. Então, a fala, ela tem muito poder. Ele só tem todo esse amor que a gente fala, né? Nossa, o cachorrinho é por amor. Eu gosto muito mais do meu gato do que das pessoas. Quando a gente tem essa noção, é porque a gente sabe que, no fundo, eles não se comunicam falando. Que se falasse, eles reclamariam de você. Eles falariam os seus defeitos. Eles falariam o que você tem feito de errado. E a gente não quer. Então, a gente prefere alguém que só dê carinho, só dê amor. Só que a vida não é assim. A vida é muito maior que isso. E quando a gente se dá conta sobre o poder da palavra, ela vem por trás ainda mais ensinamentos. E uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês, que a parte mais importante da nossa natureza é o nosso espírito. Quando a gente se dá conta disso, a gente consegue, fazendo esse exercício que eu sempre trago para vocês sobre a importância da gente cuidar do nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e aí eu tenho recebido e eu recebo muitas essas perguntas, e essa também é uma dúvida que ainda caminha não com tanto desconhecimento, porque hoje eu já tenho conhecimento disso e eu estou praticando cada vez mais e isso está aflorando. Mas uma das perguntas que talvez você se faça é: Michele, eu sei que as palavras têm poder, e eu sei também E eu também sei o quanto eu devo ouvir as palavras de Deus, o quanto eu devo ser guiada por Ele, me permitir ser guiada por Ele. Mas quando que eu vou saber o que é Deus falando comigo e o que não é Deus falando comigo? Porque as coisas se confundem em algum momento, principalmente quando a gente está vivendo muito a palavra, a gente fica, será que isso é um sinal? Será que isso é Deus? Será que isso não é? Eu recebo muitas essas perguntas e eu também tenho essa dúvida, hoje não com tanta frequência assim, porque eu tô com isso muito mais aflorado. E uma das coisas que faz a gente ter essa noção é quando a gente aprende a separar o que é alma do que é espírito. E eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês possam entender rapidamente, uma passagem aqui para que eu possa explicar para vocês e chegar nessa conclusão. Como que a gente vai diferenciar e dar poder para as nossas palavras, que está na nossa oração, que está na forma como a gente verbaliza, e é tudo, gente, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dá bom dia, a hora que a gente vai reclamar com alguém, o tempo inteiro a gente está carregando a nossa vida através das nossas palavras. Por isso que a oração ela tem muito poder, porque a gente usa a nossa palavra para orar. E ela tem muito poder, desde que a gente traga lá de dentro do nosso coração e não como uma obrigação, não como algo que eu tenho que cumprir.
tá lá na minha agenda, eu tenho que fazer isso, única e exclusivamente porque a gente aprendeu que tem que ser assim. Não, vem do coração. Então, tudo que a gente fala com o nosso coração, a gente está profetizando. A gente está... e isso é muito sério. Quando eu coloco uma imagem, por exemplo, se eu não me engano, a imagem que nós colocamos aqui, da mensagem de hoje, é que eu ia colocar de uma criança recebendo um xingamento. E isso é muito sério, porque a gente armazena coisas na infância dessa criança, assim como a gente armazenou na nossa vida, coisas que os nossos pais ou alguém falou pra gente, e isso armazenou de uma forma tão negativa, que quando a gente se depara na nossa fase adulta com alguma situação, ela pode desencadear aquele trauma que eu vivi lá atrás, porque eu recebi um xingamento. Um exemplo, quando alguém fala assim, você é burro. Deixa de ser burro, menino. Não é assim que você tem que fazer. Quando a gente fala isso para uma criança de 7, 8 anos, não importa a idade, ela não tem a consciência dela, ela não vai lembrar. Quando ela tiver seus 30 anos, ela não vai lembrar, mas ela armazenou alguma coisa que ela foi fazer e a gente corrigiu como? Chamando de burro, chamando de ignorante, chamando de qualquer coisa ruim. E ela armazenou algo que ela não consegue dar um passo a mais em determinada situação, porque aquilo ficou armazenado na mente dela, que toda vez que ela for fazer aquele gesto, ela é burra, ela é incapaz. E ela não sabe disso. Por isso que a psicologia ela é muito importante nesses casos, para a gente entender o que faz eu ter tanto medo de falar em público. O que faz eu ter tanto medo de me posicionar? O que faz eu ter tanto medo de dizer não? Isso, gente, é coisas que a gente armazenou lá na nossa infância. E nós temos essa responsabilidade, quando a gente se dá conta disso, de jamais agredir verbalmente uma criança, por exemplo, porque essa fase que ela está vivendo da criança, da infância, que ela está armazenando tudo da sua alma. Por isso que a gente tem que fortalecer sempre o nosso espírito, porque quando a gente escuta só a nossa alma, o caminho para a gente se perder é muito maior, porque a gente está ouvindo o nosso sentimento, as nossas dores, as nossas emoções, a gente está dando prioridade para isso. Então a gente não pode cometer esse erro quando a gente é irresponsável em falar dessa maneira. Eu sei que a gente perde paciência e fala, você está me perguntando isso de novo? O que eu posso armazenar para uma criança falando isso? Pode ser que ela, na fase adulta, ela não se dá conta, mas ela é uma pessoa que ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue falar que ela não entendeu. Por quê? Porque lá atrás, na infância, ela foi repreendida. Quando ela pediu ajuda de novo, alguém repreendeu. Chama ela de burra, chama ela de ignorante. Você não aprendeu, você tem o quê no cérebro? A gente não se dá conta, gente, mas a gente não pode falar do mesmo nível que somos adultos com uma criança. Isso é o reflexo do que a gente carrega na nossa alma. Então, quando a gente entende a importância disso, a gente se dá conta de casos, e a psicologia pode explicar isso, existem muitos casos de pessoas que têm traumas e traumas e traumas, que não fazem a menor ideia por que ela age sempre assim. E a gente reproduz muita coisa, né, da nossa família, da nossa infância, e a gente quer se livrar disso. Por isso a importância da gente entender, veja bem, tudo que está ali armazenado, você é o resultado da sua alma. A sua alma é tudo que carrega de emoção, de sentimento que foi lá atrás. Quando eu me dou conta disso e eu não sei o que aconteceu, porque eu não lembro, eu só sei que está tudo armazenado, mas tem coisas que me impedem, tá aí uma boa oportunidade para a gente fortalecer sempre, acima de qualquer coisa, o nosso espírito. Porque quando eu sinto esse impulso de você tem medo, você está suando, você está nervosa, não faz isso, o que eu estou obedecendo? A minha alma. Eu não estou obedecendo o meu espírito. Quando eu tenho o meu espírito ativado, eu tenho a convicção que, acima de qualquer coisa, Deus está dentro de mim, Ele vive em mim. E Ele é muito maior que isso. Ele tem um plano muito maior para mim. E se Ele está mandando eu
falar em público naquele momento é porque Ele está cuidando em mim. Quando eu acredito nessa palavra que é de Deus, que ela vem de algo espiritual, eu consigo me fortalecer. E tudo que está na nossa alma é o que nos direciona para a nossa carne, que é a gente dar prioridade para isso. E, gente, quando a gente dá prioridade para os prazeres e para o medo, a gente não está priorizando o nosso espírito. E aí a gente não consegue raciocinar. É complexo, eu sei que é, mas quando você mergulha profundamente na palavra, você começa a entender um pouco mais. Muitas vezes a gente agradece e dá glória a Deus muito menos do que Ele deveria e muito menos do que Ele faz pra gente. A gente não agradece quando volta para casa. Quando você volta para casa é um sinal divino de que você chegou bem, você passou o dia inteiro em casa, você foi em determinados lugares, você fez e aconteceu, e você está em casa. Isso é uma bênção, voltar para casa. Não é maravilhoso? A gente não agradece. Talvez aquele acidente que logo depois você passou e viu ali na estrada, poderia ter sido com você. E a gente não agradece. E ainda que tenha sido um acidente, você está aqui, talvez você não agradeça, mas só reclame por que foi comigo. Por que o meu carro estragou? Por que isso aconteceu? Ao invés de agradecer que poderia você não estar aqui para agradecer. Então a gente dá glória, muitas vezes, para outras pessoas, ao invés de dar para quem realmente deveria dar. A gente deixa de agradecer as nossas primeiras grandes conquistas e a gente até agradece no início, mas depois a gente esquece. E a Bíblia fala isso, nunca esqueça, desde o seu primeira glória, a primeira que você teve, continue agradecendo, porque ela abrirá portas para outras ainda maiores. Conforme o seu nível de conexão, você vai receber ainda mais coisas grandes para fazer na sua vida, porque você vai ter cada vez mais responsabilidade. Deus não dá o poder para a gente fazer algo que a gente não é capaz de fazer. E mais do que isso, Ele não dá o poder, ou Ele até dá, quando Ele percebe que aquilo ficou muito maior para você, a ponto de você se envaidecer. Então, assim como Ele deu, Ele tira. Quantas pessoas a gente vê que não estão preparadas e recebe um dinheiro extra, recebe um milagre, ganha numa loteria, e as pessoas perdem tudo na sequência. Por quê? Porque aquilo se tornou muito maior na vida dela. Ela não soube lidar com aquilo. Aquilo foi a coisa mais importante. Logo, ela vai perder. Porque o que deve ser mais importante na sua vida é Deus, é a sua conexão, é Deus habitando dentro de você, que é Ele que vai guiar você para os próximos passos. E a gente perde essas oportunidades de agradecer. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente vai prestar conta em algum momento na nossa vida. Então, faça valer a pena, porque uma das coisas que você vai prestar conta é sobre o seu tempo. O que você fez que você não está treinando e se desenvolvendo para cumprir aquela missão que eu tenho para você. Eu tenho nitidamente assim, as coisas que aconteceram na minha vida quando foram de repente. Sabe essa sensação que a gente tem? Nossa, de repente aconteceu isso. Não foi de repente. Deus, às vezes, realmente faz você ser demitido daquela empresa, faz você sair daquele lugar da pior forma, porque você não está usando o seu tempo para entender tudo que Ele tem para você. Você está insistindo naquele lugar, com aquelas pessoas, e você não está enxergando as oportunidades divinas que estão na sua frente. Aí chega uma hora que Deus fala assim, chega, para. Você agora vai sofrer, vai doer, vai chorar, não vai entender. Mas depois você vai entender. Depois você vai chegar lá na frente e vai ver por que eu fechei essa porta. Mas você não está entendendo, então eu vou fechar. Então eu vou fazer doer. Então eu vou fazer você acreditar que existe milagre. E esse milagre se chama Deus. Não é o cara que prometeu para você um emprego melhor, um salário melhor. Quando você deposita a sua confiança em homens, em lugares, em coisas, é isso que surge na sua vida, e agradeça. Porque às vezes Deus abandona mesmo. Abandona no sentido de, eu estou tentando te trazer todos os sinais para você seguir o plano que eu tenho para você e você não quer enxergar. Você ainda ironiza sobre isso, quem está seguindo esse caminho.
Então ele simplesmente para de falar. Sabe aquelas pessoas que falam: nossa, eu não consigo entender, Deus nunca fala comigo. Porque você não fala com ele. Tudo que ele mais quer é escutar você, é direcionar você, é guiar você. Mas você, além de não valorizar essa luz interior, não reconectar ela todos os dias, você ainda acha que quando você fala, ele não escuta. Por que ele escutaria se você nunca fala? Você só fala quando precisa? É fácil, né? A gente tá bem e largar a mão de Deus. Mas é mais difícil ainda quando você está nessa vida sem Deus e algo acontece. Aí a gente corre, aí a gente pede, aí a gente ajoelha, a gente ora, mas em seguida a gente esquece de novo. Quantas pessoas estão sendo renovadas agora, foram quebrantadas lá no Rio Grande do Sul com aquela tragédia que aconteceu, mas que agora está vivendo a glória do Senhor na sua vida. Quantas famílias estão passando por coisas grandiosas, mas jamais, se Deus aparecesse antes para aquela pessoa e falasse: olha, você aceita passar por essa dor na sua vida, de perder a sua casa, a sua família, sendo carregada por pessoas que você não conhece para ajudar, ficar dentro de um lugar pedindo ajuda, sem nada, você aceita isso para depois receber uma glória? Sabe quantas pessoas aceitariam? Talvez nenhuma. Só quem realmente tem Deus no coração. Que é isso que acontece com poucas pessoas, por isso que nem todo mundo está disposto à luz que todos nós queremos, mas nem todo mundo está afim de pegar calor ali no sol, de pegar a chuva, sentir frio, chorar, se levantar. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer a glória, mas ninguém quer passar pelo deserto. E todas as histórias que nós temos aqui nessa Bíblia são pessoas de fé. Claro que tem as pessoas que não eram de fé, e a gente sabe qual é o final delas. Mas todas que acreditaram quando Deus apontou alguma coisa e simplesmente foram sem saber o caminho, tiveram muita glória na sua vida. E é isso que a gente tem que ter. A confiança, a certeza, essa fé, que a gente não sabe. A fé é você não enxergar o que tem na sua frente, mas você tem certeza que habita em você, Deus dentro de você, e é Ele que vai guiar. Eu sempre falo sobre isso, o que aconteceu comigo de vir embora e abrir mão de tudo que eu tinha e que eu tinha conquistado bastante coisa e que até então, como ser humano, que inicia a vida do zero e conquista coisas materiais, a gente realmente se envaidece. A gente acha que está no topo. Uau, a minha história é maravilhosa. Saí da minha casa com R$35. Hoje eu tenho um apartamento de 200 metros quadrados, um carro praticamente luxo, tenho as minhas coisas, viajo para fora do Brasil 2 vezes no ano. Ter coisas. Até uma hora que Deus apontou para mim e falou assim: chega, você vai sair daí e vai deixar tudo que tem. Tudo que você acha que é poder na sua vida não é. O poder que existe em você está dentro de você. E o que faz a gente se conectar é o tamanho que você está disposta a abrir mão daquilo que você tem. É as renúncias que a gente faz na vida que faz a gente se tornar pessoas ainda melhores e mais conectadas com Deus. E eu renunciei a tudo que eu tinha conquistado e que eu achava que era valor na minha vida. Porque eu sabia e eu entendi que o que tinha de melhor na minha vida era o que habitava dentro de mim. Era Deus comigo. E aquilo que Deus apontou para mim, eu fui. Só saí com as minhas roupas da minha casa e deixei tudo, absolutamente tudo para trás. Tudo. Todas as coisas que eu adquiri com muito orgulho, com muita felicidade, eram só coisas. E hoje eu não troco absolutamente nada do que eu tenho, essa luz que eu tenho, que não tem preço, por absolutamente nada. Pode ser o carro de luxo, pode ser o contrato mais milionário, em troca, para eu não falar, para eu não sentir, para eu não ter Deus na minha vida. Não faço isso. A pessoa que aceita receber qualquer dinheiro para falar de Deus, ela aceita dinheiro até do inimigo, para fazer coisas piores. Até com a sua família. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente anda, quando a gente percebe nas suas atitudes, nos seus hábitos, que ela é capaz de pequenas coisas
então ela é capaz de coisas ainda maiores. É por isso que quando Deus tira do seu caminho, agradeça, porque você não vê coisas que Ele vê. Agradeça, só isso. O que é remorso? Você sabe o que é remorso? O remorso é uma inquietação, é um abatimento da consciência. Ele reflete direto na nossa consciência sobre algo que a gente fez e que a gente sabe que está errado, mas a gente não assume, a gente não reconhece. É um erro, é um arrependimento e que não consegue mais consertar. Fica o remorso. Um exemplo de remorso é quando a gente se arrepende de não ter pedido perdão para aquela pessoa que ela partiu, já não está mais aqui. Você não consegue. Você não sente remorso por algo que você ainda pode fazer. Você sente remorso quando você vê que perdeu todas as oportunidades de reconsertar, de consertar aquilo que você fez. E quando a gente não tem mais essa possibilidade, o que fica é o remorso, é a dor, é uma dor na alma, é um afastamento do nosso espírito, é uma ausência de Deus, é um caminho na escuridão, é um caminho de dor que a pessoa começa a viver no escuro, porque ela vai conviver com aquilo, ela tem que conviver com essa dor, que ela sabe que o único culpado disso é ela. O único que podia ter resolvido isso em vida, a tempo, com outra pessoa, era ela, e ela não resolveu. E agora que a pessoa não existe mais, ela sente essa dor, ela sente esse remorso. Ou que perdeu a pessoa, alguma pessoa que fazia parte do seu relacionamento, e você perdeu, e a pessoa foi viver a vida dela. E aí quando você olha para a vida daquela pessoa, vê que ela está muito bem, isso é muito comum. E aí sente aquele remorso. Poxa, por que eu não valorizei? Por que eu não cuidei? Por que eu não zelei? Por que eu não fui humilde? Por que eu não reconheci que aquela pessoa era incrível? Poderia estar do lado dela, poderia ter uma família, poderia ter construído, ia, né? Poderia, seria, faria, aconteceria. E ficou lá no passado, e aí a pessoa começa a conviver com esse remorso, porque ela não consegue mudar aquela realidade que ela provocou, por orgulho. No final das contas, quando eu trago esse questionamento, se você sabe o que é remorso, onde eu quero chegar é o caminho para você chegar no remorso é o orgulho. O orgulho, ele impede você de ouvir. Ele impede você de enxergar. Ele simplesmente deixa a gente completamente cego. Quando eu olho lá o que significa o orgulho, ele é um sentimento de prazer, de grande satisfação de você mesmo. Isso pode ser um orgulho de você por chegar onde você está. Mas o orgulho que eu estou falando aqui é o orgulho que cega. É o orgulho que faz você ter um propósito, você faz a busca por algo, mas não é um caminho de propósito. Você tem um propósito errado para aquela busca, e aquilo traz um orgulho. Normalmente, o orgulho é como diria, né, em Provérbios, Salomão, sábio Salomão, ele fala sobre isso, né? O orgulho antecede a ruína e a soberba antecede a queda. Isso está lá em Provérbios 16, 18. E o orgulho, ele é um sinônimo de soberba. E se a gente parar para analisar, existem dois caminhos aqui para você se tornar essa pessoa orgulhosa. As pessoas que são muito orgulhosas, elas têm dois caminhos que ela pode trilhar. O primeiro é quando você tem o ego ferido. Quando você tem o ego ferido, você vira as costas para o problema. E você está dando atenção para a sua vaidade, para o seu ego, para aquilo que alguém um dia duvidou, e você faz questão de pegar aquilo como uma força enorme e usa como o maior propósito para a sua vida.
já que alguém duvidou, já que eu fui piada, já que eu fui menosprezada, agora eu vou provar para todo mundo o quanto eu sou capaz. Só que ela transforma isso em um orgulho tão grande que ela não transforma isso apenas como uma força, uma determinação para conquistar o que quer, mas fazendo o bem. As pessoas até fazem o caminho certo, mas com um propósito errado. A única força que levou ela para aquele caminho de realizar foi atingir alguém, foi mostrar para todo mundo, foi trazer a prova. Olha, vocês duvidaram, então eu quis mostrar para vocês. O propósito dela não era fazer o bem para ela e nem para outras pessoas, era fazer o mal para alguém subindo na vida ou conquistando algo que alguém um dia duvidou. Ou seja, é um orgulho com um ego ferido. Esse é um dos caminhos. E você é incapaz de reconhecer o erro. Quando você erra, quando você trilha esse caminho, você vira uma obsessão tão forte, tão grande para você conquistar aquilo, porque está ferido e você quer mostrar para as outras pessoas, que você não reconhece. Você passa por cima de erros, você fica totalmente cego, você alimenta, a única coisa que você alimenta nesse momento é a sua alma, porque lá estão os seus piores sentimentos daquilo que alguém provocou. Então é um orgulho de ego ferido. Você prefere, inclusive, perder alguém ou algo por orgulho. A pessoa ela tá tão obcecada, obstinada para chegar onde ela quer com esse ego ferido, que tem no meio do caminho dela um percurso que ela pode chegar lá, mas ela precisa passar por cima de alguém, ela passa, se ela precisar. Porque ela sabe que só falta isso para ela atingir o objetivo dela. Então ela fica tão cega e ela alimenta tanto a sua alma com os piores sentimentos, que ela prefere perder alguém, ela prefere perder a família, ela prefere atingir o topo da cadeia dela, da onde ela sonha. E se isso for preciso, abandonar a família, abandonar os amigos, maltratar alguém, ela vai fazer isso. Ela passa por cima de pessoas e de lugares a qualquer preço. Então ela tem um ego ferido, um orgulho que ele foi alimentado e nutrido por um ego que alguém um dia atingiu. E esse é um caminho, gente, muito doloroso, porque a pessoa ela fica tão cega que não tem ninguém, até o melhor amigo, a pessoa que a única coisa que ela tem é amor por essa pessoa e ela quer ajudar. E quando ela resolve ajudar essa pessoa, ela também é ferida por uma pessoa orgulhosa, porque ela não quer escutar. Ela não quer, ela sempre acha que todo mundo quer barrar ela, porque ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, que ela, se tem alguém criticando, repreendendo, ela vai eliminar da vida dela. Ela fica muito cega para conquistar isso. E o orgulho, ele também tem um outro caminho. Eu falei do primeiro caminho para vocês, que é um ego ferido, que ele leva a uma obsessão para você conquistar aquilo e provar para todo mundo. E o outro caminho é, você até faz o caminho certo, você até faz a coisa certa, mas você faz pela motivação errada. E esse também é um grande perigo, porque lá na frente você também vai ter um encontro com esse ego, porque daí você vê que esse caminho levou você ao sucesso. O caminho que você fez o certo, ele até atingiu um resultado, mas o que motivou você a fazer lá atrás, você continua agora fazendo esse mesmo caminho com outro propósito que ele é errado. E aí a chance de você ter um encontro com a vaidade, com a soberba, é enorme. Eu vou dar um exemplo do que é isso, né? A motivação para você chegar nesse orgulho é você faz o certo, mas com uma motivação errada. Um exemplo, uma pessoa que sai da extrema miséria, ela não era nada, ela não era ninguém, e aí ela foi, o único foco dela e objetivo era sobreviver. Eu preciso ter um trabalho, eu preciso me dedicar, eu preciso ganhar dinheiro, ter dignidade, e não tem nada de errado nisso. O primeiro objetivo dela era esse, era sobreviver. Aí quando ela trilha um caminho focada nisso, ela atinge um sucesso que ela não imaginava.
como acontece com muitos influenciadores hoje, por exemplo, pessoas que são famosas, seja na música, artista, pessoas que, de alguma forma, ela tinha um único objetivo: sobreviver. E aí, quando ela começa a ter sucesso, ela, no meio dessa trajetória, ao invés dela parar, observar o caminho que ela está trilhando, e ela já atingiu o sucesso, que era o meu primeiro objetivo: sobreviver, eu já cheguei. Agora eu preciso ter um outro propósito para isso, porque eu não preciso mais trabalhar para sobreviver. Eu já tenho uma condição para viver bem, com dignidade, com trabalho, ajudar minha família e tudo mais. Agora eu tenho que ter um outro propósito. Só que nesse caminho, o que mais acontece é, você tem tanto acesso, tanta facilidade, e vocês têm um encontro com o poder, com a vaidade, que o seu propósito acaba sendo ter cada vez mais, em detrimento de outras pessoas que você está convivendo. Então vira uma disputa de ego, que é aquele primeiro encontro que eu falei para vocês. Tem gente que é movida pelo ego para conseguir o que quer, e ela atinge um orgulho cego, e tem gente que começa fazendo a coisa certa, que é fazendo bonitinho: vou trabalhar, vou resolver minha vida, vou trilhar aqui o meu caminho, eu preciso sobreviver no meio disso. Ela começa a fazer um caminho certo, mas pela motivação errada. Que daí, no meio do caminho, o motivo maior dela é ter cada vez mais, fazer comparações com outras pessoas. Ela começa a se motivar de forma errada. E aí, quando ela se dá conta disso, o orgulho já está muito maior, já está acima de qualquer coisa, e ela não consegue mais ter domínio. E ela se acha com um superpoder. E aqui é o grande problema. Então, cuidado. A primeira dica que eu deixo aqui é cuidado com o que motiva você. Qual é a sua motivação? Talvez seja essa pergunta para o vídeo de hoje. O que motiva você a fazer o que você tanto sonha, a ter o que você quer tanto ter? O que motiva você? Qual é o seu propósito? E não tem nenhum problema se você está iniciando, se você quebrou, se você algo aconteceu e você precisa começar do zero. Não tem problema você apenas ter um objetivo como sobreviver, desde que isso seja ressignificado o tempo inteiro.